Quem está aí? Essa frase ela é dita pelo personagem Bernardo na peça Hamlet, do William Shakespeare, quando o personagem do Bernardo vê o fantasma do pai do Hamlet. Essa é a epígrafe que o Jefferson Tenório escolheu para colocar no seu livro O Avesso da Pele, um dos romances mais consagrados da literatura brasileira contemporânea que a gente traz na resenha de hoje. Vamos lá? O Avesso da Pele é um livro publicado pelo Jefferson Tenório, esse grande escritor brasileiro, em 2020 pela Companhia das Letras, que rapidamente virou um sucesso de vendas. E o sucesso é justificável porque o livro é não só bastante interessante, como muito importante de ser lido atualmente. E eu não quero dizer isso como uma certa demagogia do é muito importante como se fosse um dever. Não, ele é importante porque ele provoca, discute e reflete sobre temas muito importantes para a gente pensar hoje em dia. Mas do que fala o livro, Luiz Antônio? Do que ele está falando? O Avesso da Pele conta a história de um homem, de um rapaz, que está contando a história do próprio pai que foi assassinado em uma abordagem policial. Então, a partir desse evento em que o pai é assassinado nessa abordagem policial, ele vai recompondo a história dele e a história da família dele. E é interessante que ele faz essa retrospectiva familiar da própria história, essa espécie de autobiografia familiar, da genealogia de si próprio, a partir de um fator muito relevante que é a sua negritude, a sua questão racial. Porque a abordagem policial que assassina o seu pai é uma abordagem policial de fundo meramente racista. Então ele vai retroagindo na história da família até o momento em que o pai dele, enquanto pessoa, se reconhece em sua negritude. Então conta como o pai cresceu na periferia sem ter ideia do que era a questão racial, embora já sofresse os impactos do racismo na sua pele. E aí ele vai percebendo, vai conhecendo, conhece um professor que é uma grande inspiração na vida dele e vai dando significado a essa experiência. Conta quando ele namorou uma mulher branca e frequentava a casa dessa mulher branca e percebia nos comentários racistas uma tentativa das pessoas de serem legais, de serem confiáveis, de aproximar ele, mas que no fundo expressava o abismo racial em que esses dois grupos viviam. Vai contar a questão racial sendo atravessada pelas mulheres também. No caso, a mãe dele, que passou por muitas também, enquanto morou com um homem branco, em que a mãe desse homem branco colocou ela para fazer todo o serviço de casa. Ou seja, uma série de rastros escravocratas que estão incorporados na nossa sociedade racista. E tudo isso a partir desse personagem que, contando a história do pai, faz uma espécie de autorreflexão e de como é que é aquela palavra? Que está fazendo uma espécie de letramento racial. Vai conhecendo a si próprio, também atravessado pela questão da raça. E é muito interessante porque o Jefferson faz isso, mas ele faz isso de um jeito muito sensível, de forma que ele não fique a todo tempo apresentando conceitos sobre isso. Ele vai mostrando a história desses personagens e a gente vai entendendo que essas situações só estavam acontecendo com ele porque ele era um rapaz dentro de um contexto social e racial específico. O livro, inclusive, é dividido em várias partes. No começo ele tem a parte chamada A Pele, depois a gente vai descobrir a parte que é o avesso e ao fim a gente vai descobrir a parte da barca, que é quando o pai vai sofrer esse assassinato policial. Uma coisa importante da gente chamar a atenção é uma lista de abordagens policiais que o Jefferson vai colocando na história desse personagem, de modo que essa abordagem policial ela não se justifica jamais por outro motivo que não o racismo, a cor da pele desse sujeito que está em lugares em que a polícia vê ele como um alvo. Então esse é O Avesso da Pele, um dos livros mais sensíveis que você pode ler, que mobiliza a gente na temática e que faz a gente querer de alguma forma abandonar a literatura para tentar transformar a sociedade. E eu acho que no fundo isso é o mais importante de um livro, né? Fazer a gente querer mudar o mundo. O Avesso da Pele, uma das melhores dicas de literatura contemporânea para você ler Jefferson Tenório. Um abraço e até mais.